E a palavra de Deus que eu quero trazer para os meus amados nessa tarde, glória a Deus, capítulo 14 de Mateus, Mateus 14, Mateus 14, o texto aqui é um texto, alguns versículos, vai mais de 10 versículos que eu vou estar lendo aqui. Capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14 e 22. O tema desta noite é ventos contrários. Ventos contrários. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio dos discípulos. Enquanto Jesus subiu para o monte orar, ele ordenou que os discípulos atravessassem o mar da Galileia. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e aproximaram-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. É o 33, amém? Um texto aqui bastante conhecido em Mateus, do capítulo 14, do 22 em diante. O dia para Jesus e para os discípulos havia sido muito agitado, cansativo, para Jesus e para os discípulos. O Senhor Jesus, havia alimentado uma multidão. Foi a primeira multiplicação de pães e de peixes que aconteceram. E nessa multiplicação, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram alimentados com apenas 5 pães e 2 peixes. E diante do milagre, desse milagre de multiplicação, dessa primeira multiplicação, a multidão, vendo o milagre, que a multiplicação, algo grande havia acontecido, a multidão queria fazer de Jesus um rei, o rei dos judeus. E quando isso aconteceu, porque o povo estava pensando que o propósito do ministério de Jesus era um propósito terreno. E Jesus disse para Pilatos: meu reino não é deste mundo. Jesus disse para Pilatos: tu tem um reino, tu é rei? Jesus: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus soldados viriam aqui e pelejariam, lutariam por mim. E Jesus então, quando vê esse pensamento humano e carnal, porque esse pensamento de poder, chegou alguém, olha ele aí, multiplicou os pães, é esse homem que vai nos arrancar do jugo de Roma. Ele vai liderar o povo judeu para enfrentar os romanos que tomam a nossa terra. Mas a obra de Jesus era muito mais do que uma conquista terrena. A obra de Jesus era uma conquista muito maior, era espiritual. Jesus veio restaurar
E o homem natural jamais vai entender isso. Jesus veio restaurar as coisas desde Adão. A obra de Jesus não era qualquer uma. Veio restaurar desde o estrago que Adão cometeu no jardim do Éden. Jesus veio como que curar e restaurar. O homem que estava desconectado, distanciado da presença de Deus, a obra de Jesus era restaurar novamente a comunhão do homem com Deus. E um homem humano, o ser humano jamais vai entender. O ser humano, ele só olha para aqui. O meu negócio aqui é o governo. O governo não faz, então se o governo fizer eu vou comer. Se o governo não fizer eu vou ter fome. A mente é só aqui. Fulano é que vai me ajudar. Fulano, se for fulano, a coisa vai melhorar. Sabe, esse olhar humano. Às vezes nós cristãos ficamos com esse olhar humano. É aqui, é eu que vou fazer, é fulano que vai me ajudar. Amado, olha para cima. A nossa redenção está próxima. A nossa redenção vem do Senhor. A vitória vem de cima. A vitória vem de Deus. Ficar olhando para aqui, amado, é só miséria. Quando tu pensa que uma coisa boa é pior, é ruim, porque os homens são falhos. A natureza do homem tende ao pecado desde o princípio. A tendência do homem é ao mal. Mas fulano é tão bom, amado. Jesus já havia dito isso. Bom é Deus. Bom é Deus. A natureza do homem, ele pode dizer com a sua boca, porque eu sou assim, eu faço isso, eu vou fazer aquilo, mas a natureza dele diz para ele: tu vai praticar o mal, porque a natureza humana é assim que é. Então não tem, a palavra do Senhor diz que não tem um justo, nenhum sequer. E nós todos estávamos encerrados debaixo do pecado. Não havia um justo, nenhum sequer. Mas Jesus teve que descer da sua glória, se despir da sua glória, para salvar pecadores como nós. Oh, aleluia. Para nos resgatar das garras sujas e fétidas de Satanás. Satanás, ele não tem mão, não. A mão de Satanás. Satanás tem garras, porque aonde ele pega, ele deixa a ferida marcada. Aonde ele pega, ele deixa a marca dele de destruição. Jesus é diferente, ele tem mãos. Mãos para ter misericórdia, mãos para curar, mãos para levantar. Jesus é maravilhoso, aleluia. Louvamos a Deus porque um dia conhecemos o Evangelho de Jesus. Jesus entrou no nosso coração e nós não podemos permitir que ele nunca mais saia. A decisão é nossa. Tem muita gente que andou com Deus por muitos anos, mas abandonaram o barco, abandonaram a fé, pela carne, por causa do mundo, por causa do poder desse mundo. Muita gente boa foram levados e seduzidos pelas iguarias. O mundo tem iguaria. Aquela iguaria que servia para Daniel, o mundo hoje tem. Mas Daniel disse o quê? Não, eu não vou comer dessas iguarias do rei. Eu sou de Deus. Aleluia. Não podemos permitir que o mundo entre, amados, dentro de nós. Senão nós ficamos que nem o homem lá fora, só com o nome de crente, só com o nome de cristão. O que adianta eu ter o nome do cristão? Vou na igreja uma vez por semana, falo que sou de Deus, se as minhas práticas dizem que eu sou igual a eles, porque pratico as mesmas obras. Nós temos que ser de Deus mesmo. A nossa vida tem que ser de Deus. E as nossas práticas, elas têm que ser de Deus. O povo queria Jesus para governar aqui. É o nosso rei aqui. O homem só pensando na terra, na carne. Mas a obra de Jesus era muito maior. Porque Jesus era homem, mas Jesus é Deus. Era homem e era Deus. Aleluia. A obra de Jesus era muito maior, era restaurar. Imagina, amado, se você começar a ler a Bíblia e você começar a pensar, começa a ver a Bíblia, restaurar desde Adão as coisas. A Bíblia diz que a morte de Jesus, o seu sangue veio restaurar tantas coisas da terra como as coisas do céu. A restauração, através da morte de Jesus, o seu sangue derramado, ela foi completa. Por isso que nós temos que tomar todo o cuidado para estar na presença dele. Então Jesus, quando vê esse burburinho de poder, de governo, de poder, Jesus sai dali. Opa, esse aqui não é o meu
caminho. Isso aqui não é a minha missão. Jesus vai para o monte orar. Jesus estava cansado. Jesus passou um dia de milagre, de multiplicação de pães. Todo mundo, Jesus e os discípulos cansados, Jesus manda os discípulos pegar o barquinho e atravessar o mar da Galileia. Jesus se afastou da multidão para o monte orar. Para um homem carnal, quando vê a multidão toda acesa, o que eles dizem? Agora é a hora, né? Agora é a hora de eu aproveitar para me crescer. Temos que aproveitar a onda, dizem alguns, né? A oportunidade para mim, né, amado? O exaltar, ele vem de Deus. Se Deus tem exaltação para a minha vida ou para a sua vida, Ele vai fazer em qualquer momento. Pode ser num tempo mais difícil. Se Deus quer exaltar você, homem nenhum e nem ninguém vai poder impedir isso. Mas se você procurar a tua própria exaltação, o próprio Deus vai ser oposição a você. Porque Deus, Ele se agrada daqueles que se humilham, mas aqueles que se exaltam, Deus se opõe a eles. Então, amados, Jesus vai para um monte orar, sobe no monte, e os discípulos entram no barco para atravessar o mar da Galileia. Os discípulos estavam ali indo em direção a Cafarnaum, com a parada em Betsaida. Jesus ali havia acalmado. Sabemos que Jesus já tinha feito milagres. Jesus já havia acalmado uma tempestade. E nessa tempestade que Jesus acalmou, Ele mesmo estava dentro do barco. Mas agora é diferente. Os discípulos estão sozinhos. Jesus está no monte orando sozinho, e os discípulos tomam a embarcação e vão atravessar. Esse after, esse depois, a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. A gente pode projetar muitas coisas. Às vezes você projeta para a tua vida, para teus filhos, você nunca sabe. Por isso a nossa vida tem que estar debaixo da mão do Senhor. Às vezes você projeta tudo direitinho, faz direitinho, chega no dia seguinte, cai o mundo nas tuas costas. Ninguém está livre. Ai, mas eu sou de Deus. Cai na costa de crente, de salvo e não salvo. O mundo cai. Cai mesmo. Cai, desmorona. Você faz uns planos, mas eu fiz esse plano, eu fiz tantos planos, eu projetei certinho. Amado, ninguém conhece o dia da manhã. Ninguém, só o Senhor. A nossa vida, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Só Ele, está guardado com Ele. O dia da minha morte, da sua morte, não está nas mãos dos videntes. Está cheio de vidente aí. Cheio de vidente, querendo adivinhar sobre o futuro das pessoas. Mas quem sabe do meu futuro, quem sabe do meu amanhã, é aquele que conhece todas as coisas, aquele que está no princípio, que está no meio e que está no fim, ali no livro do Apocalipse. Aleluia! Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Eu tenho as chaves de Davi. Ele dizendo: a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta também que eu fecho também ninguém abre. Está nele, amém? Glória a Deus. O teu futuro, meu amado, o teu amanhã está nas mãos de Deus. Até o médico, que é especialista, ele traz um prognóstico: olha, está mal, vai acontecer assim, assim com você. Mas nem ele sabe. Porque se Deus agir na tua vida, o médico fica sem saber o que falar. Se Deus decidir curar, se Deus decidir restaurar, se Deus decidir operar, ninguém pode impedir, porque o Senhor é Deus. Amém? Glória a Jesus. E aqui um milagre acontece durante uma madrugada difícil para os discípulos. E às vezes perguntamos por que Jesus, ele andou sobre as águas. Qual foi o propósito desse milagre? Para mostrar que ele era bom? Para mostrar alguma habilidade? Seu poder? Amado, quando eu olho isso aqui, eu posso ver que Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele está mostrando para os homens, digo os discípulos que estavam todos morrendo lá, barco afundando, entrando no água, tira a água, Jesus entra nas águas,
porque ele já tinha visto os discípulos do monte. Eu quero dizer para os irmãos que Jesus sabe de tudo. Ele conhece tudo, Ele vê tudo, Ele conhece uma aflição que está dentro do teu coração, você nem falou a respeito. Deus já sabe, conhece o que está dentro de você. Deus já conhece a intenção do teu coração. E Ele, quando desce do monte, Ele entra nas águas. Jesus Cristo, Ele, quando entra nas águas, Ele mostra para os homens, para os discípulos, depois ia reconhecê-lo, que Ele era o verdadeiro Deus, que Ele era o Criador do universo, e para Ele não há impossíveis nem limitação. Glória a Deus. É um cartão de visita. Aleluia. Glórias a Deus. Antes de operar o milagre, Jesus mostra que Ele é Senhor sobre todas as coisas, tem todo o poder nos céus e na terra, e ninguém, e nem nada pode impedir o agir de Deus. Amém? Glória a Deus. Nada melhor do que a Bíblia para falar disso, né? João capítulo 1, versículo de 1 a 3. No princípio era o verbo, era a palavra, falando a respeito de Jesus. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus. E sem Ele, sem Jesus, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Jesus está mostrando que Ele é Deus. Não há nada que pode limitar os seus passos. Não há nada que pode limitar o seu caminhar. Não há nada que pode atrapalhar. Ah, fulano vai atrapalhar, fulano vai atrapalhar a obra de Deus. Amado, ninguém pode atrapalhar os planos do Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Jó, o Jó falando: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Ninguém, nada pode impedir o agir de Deus. E Jesus estava ali mostrando o poder que Ele tem. Às vezes nós cristãos servimos a Deus, buscamos até a Deus, lemos a palavra, mas Jesus continua sendo, sabe o que? Desse tamaninho. Jesus só está aqui dentro, ó, na letra. Eu não estou falando na palavra. Jesus está na letra, mas esse Jesus da palavra, da letra, que é da palavra, não entrou aqui dentro. E às vezes temos uma visão a respeito de Deus muito pequena. Ah, não vai dar, não tem jeito, vai cair, vai fracassar, as coisas não vão abrir, as portas, porque a nossa, olha o tamanho da nossa entendimento de Deus, a nossa limitação. Mas Jesus, Ele não está limitado àquilo que os homens pensam, e nós temos que ter essa visão da fé. Amado, a dificuldade está diante de você, o problema está diante de você, na tua casa, na vida dos teus filhos. Olha para o céu e diz: Senhor, eu sei que Tu podes tudo, e nenhum dos Teus pensamentos pode ser impedido. Põe as Tuas mãos, Senhor. Aleluia. Precisamos crer que Jesus é Deus, que Deus pode. Sabe o que acontece? Mesmo cristãos tem sempre um mas eu estou velho, mais a doença, mais a porta fechada. Mas nós sempre colocamos uma barreira para Deus. Esse mais é a nossa incredulidade camuflada. Sabe o que é incredulidade camuflada? Incredulidade escondida. Por fora está dizendo que crê, mas por dentro está dizendo que não. Incredulidade camuflada. Às vezes estamos assim, que nesta noite o Senhor possa arrancar toda a incredulidade que está dentro de nós, e nós possamos crer exclusivamente na palavra de todo o nosso coração e com a nossa fé, porque o mesmo Deus que operou milagre no passado, Ele vai fazer milagre também nessa noite. Amém? Você crê nisso? Jesus disse isso para Marta, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus olha para ela: você crê nisso?
e aquele que vive, mesmo que morra, viverá. Você crê nisso? Por que Jesus perguntou? Porque Jesus conhece o coração das pessoas. Ouve, e às vezes a palavra não entra aqui, ou entra aqui e sai por aqui. Mas que nesta noite, essa poderosa palavra de Deus, que tenha direcionamento e a unção do Espírito Santo, venha sobre a nossa vida e produza um milagre hoje dentro de mim, e os milagres possam acontecer em volta de mim. Acontece porque eu creio no poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu creio no poder da palavra. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Está sentindo Jesus aí queimando o teu coração? Aleluia, Ele está aqui. Nada melhor do que a palavra. Colossenses 1, versículo 15 a 17. O qual, falando de Jesus, Jesus é a imagem do Deus invisível. Eu quero conhecer Deus através de Jesus. Jesus disse para o discípulo: através de mim vocês vão ver um Pai. Jesus é a imagem do Deus invisível, porque o Pai é tudo aquilo que o Filho é. Deus é aquilo que Jesus é. Jesus é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Quer dizer, Ele aguenta tudo. O mundo, o universo está nos ombros de Jesus, nas suas mãos. Ele suporta tudo. Glórias ao nome do Senhor. Ele sustenta com as suas mãos poderosas. Aleluia. Esse Deus é forte. Esse Jesus que nós servemos é forte. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Se não for por Jesus, tudo cai. Se não for por Jesus, tudo cai. Tudo perde o valor. Ele que dá valor. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Jesus tem poder sobre a criação. Jesus, quando ele entra nas águas turbulentas, a tempestade, Jesus está mostrando o poder que Ele tem sobre a criação, porque foi Ele mesmo que criou. Ele tem poder sobre a lei da gravidade, porque qualquer pessoa que for andar em cima das águas, ele vai afundar. Pastor, mas eu vi um mágico na televisão, andando nas águas, sobre as águas. É mentira, é truque. É truque, mentira. Jesus tem o poder de andar sobre as águas, porque Ele é Deus. Ele tem poder sobre a lei da gravidade. Se qualquer pessoa que entra no mar jogado, ele vai lá para o fundo. Mas Jesus andou como se estivesse andando em terra firme. Oh, Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre as enfermidades, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a morte, Jesus tem poder sobre o inferno. Jesus está aqui nesta noite. Glórias ao nome do Senhor. Jesus tem poder e autoridade sobre Satanás e todas as ciladas e artimanhas que Satanás tem. O diabo tem muitas ciladas e artimanhas. Às vezes nós estamos aqui, você está aqui sossegado, ele está armando cilada na tua saída, na tua casa. Mas o Jesus que nós servimos, quando nós clamamos o nome dele, ele tem para desfazer, poder para desfazer todas as ciladas do diabo. Se o diabo está armando alguma cilada para a tua vida, para o teu trabalho, na tua casa, nesta noite, na autoridade que temos no nome de Jesus Cristo, nós ordenamos e repreendemos toda a força maligna contra a tua casa, sobre a vida dos teus filhos, porque o diabo não tem direito na vida dos teus filhos. Amém? Aleluia, não tem. Não tem mesmo. Os seus filhos são para Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todas as ciladas, todas as cadeias, todos os laços e correntes grossas, pode ser da grossura, aquela grossura de corrente que tem no cais, segurando o navio. Você vê o tamanho da corrente. Pode ser daquele jeito. Satanás está amarrando com correntes grossas projetos que você tem na tua vida.
sonhos que você tem na tua vida para realizar, em nome de Jesus, sejam quebrados as correntes que Satanás tem colocado sobre a tua casa, sobre a tua vida, para impedir a bênção de Deus na tua casa e na tua vida. Em nome de Jesus, sejam quebradas e desfeitas todas as ações malignas, em nome de Jesus. Toda doença que tem tirado a paz do teu coração, trazido aflição na tua vida, falando para você, tua vida é curta, qualquer momento você pode morrer, piorar e morrer. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda sorte de enfermidade, todo pensamento que não vem de Deus, todo mal que aflige, em nome de Jesus. Deus vai te dar saúde para você viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Dá um glória a Deus, porque Deus merece. Glória a Jesus. É glória a Jesus mesmo, irmão. Nós somos de Deus, a igreja do Senhor é viva. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito, glória a Deus, do Senhor, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Milagres, prodígios, maravilhas, eles aconteceram lá atrás. No Antigo Testamento, Deus operou maravilhas no meio do seu povo. Era Mar Vermelho abrindo, era o Rio Jordão abrindo, era o maná caía do céu alimentando o povo. Não foi um dia não, o maná caiu 40 anos no deserto. Não tinha supermercado, não tinha lugar para comprar alimento. O pão de Deus, o Senhor enviou maná no deserto por 40 anos. O maná só cessou, só parou quando o povo entrou na terra prometida, e lá já tinha coisa plantada, lá já tinha alimento para eles comer. Essa provisão de Deus, que às vezes é um livramento que você recebe, só vai parar quando Deus te abrir uma porta, que vai ser a tua porta, vai ser a tua bênção. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, porque a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Aleluia. Os milagres vão continuar acontecendo, porque o Senhor Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Amém? Glória a Deus por isso. Jesus está vivo, igreja do Senhor. Você é salvo por Jesus, tem teu nome escrito no livro da vida, então precisa se alegrar no Senhor. Ele está vivo, Ele está no meio do seu povo. Glória a Deus, glória a Deus. E Jesus disse para os discípulos: digo-lhes que na verdade aqui, em João 14, versículo 12, Evangelho de João 14, versículo 12 ao 14, Evangelho de João 14, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Espera aí, esse versículo aqui, muitas pessoas acham que são melhor do que Jesus. Quando lê esse versículo, nós vamos fazer mais do... Amado, calminha, menos. Menos. Ele está delegando, o poder e a autoridade vem dele. Ele diz para nós assim: você vai fazer ainda obras maiores do que essas. Olha o versículo seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Vocês vão fazer essas obras grandes, mas é no meu nome. Quem é grande aqui sou eu. Jesus, eu aqui sou o Senhor. Vão fazer em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu vou fazer. Glória a Deus. Então Ele é maior sempre, mas Ele deu autoridade e poder para a igreja, para realizar obras grandes, poderosas. A igreja tem a autoridade de Deus, autoridade que é no nome de Jesus para isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito de Jesus de andar sobre as águas também foi para socorrer os seus discípulos, para socorrer aqueles que Jesus ama.
para socorrer aqueles que foram chamados por Ele. Já pensou? Jesus chama os 12, capacita-os, e de repente Jesus fazendo um milagre, Jesus opera aquela multiplicação, vai para o monte orar, os discípulos vão no barco. Ah, Senhor, Jesus, o barco afundou, morreu todo mundo. Ah, pera aí, está lidando, nós estamos lidando com quem, né? O barco afundou, morreu todo mundo. Ele vem no socorro, Ele vai chegar. Jesus está chegando para te socorrer, porque Ele ouviu o teu clamor, a tua oração. Ele ouviu a aflição da tua alma. Aleluia, glória a Deus. Ele vem para socorrer aqueles que Ele ama. Às vezes, diante da dificuldade, achamos que, poxa, estamos orando, buscando a Deus, e as coisas não acontecem. Não está acontecendo da maneira como eu quero, nem como você quer, mas Deus está trabalhando. Não acontece da maneira e forma que eu penso e quero, mas Ele está trabalhando. Amada, Jesus jamais vai te deixar. Se tu procurar andar nos seus caminhos, se o irmão procurar, a minha irmã andar, procurar diante do Senhor, da sua palavra, no temor do Senhor, você vai ter sempre a mão do Senhor ali sobre ti, a presença dEle vai estar ali. A Bíblia diz no versículo 14, aqui, no versículo 25 de Mateus 14: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para os discípulos, caminhando por cima das águas. Jesus vai chegar. Pastor Yara, Jesus vai chegar, está chegando. Por quê? Ele não está presente. Eu estou falando do milagre. O milagre está chegando. Pastor João, o milagre está chegando. Pastora Maria, o milagre está chegando. Priscila, o milagre está chegando. Ju, o milagre está chegando, filha. Mãe Teresa, o milagre está chegando. Selma, o milagre está chegando. Karen, o milagre está chegando. Mana Lira, milagre está chegando. Claudinha, o Senhor está vindo andando sobre as águas. Aleluia. Mameire, o Senhor poderoso está pelejando, andando sobre as águas. Oh, aleluia, irmã Maria confia no Senhor, o Senhor está chegando. Mãe Eloy, olha para mim, mãe Eloy, o Senhor está presente, mãe Eloy. Continua firme no Senhor, Ele não vai te deixar nessa hora. Aleluia, glórias ao Senhor, aleluia. Ele está aqui, Ele vai chegando, aleluia, andando sobre as águas. Estava uma tempestade, irmã, era um vento. Você já pegou tempo ruim? Eu já peguei tempo ruim em alto mar. Peguei tempo ruim de você chacoalhar de um lado para o outro, dentro de um barco, que tu não conseguia comer nada. Aqui o estômago, ó, tá. Não entrava e saía, não tinha jeito. Aquele tempo ruim, aquela tempestade, porque quem já andou no mar sabe disso. Irmão, lá no meio do mar, do oceano, sabe como é que faz? Faz isso, ó, a água abre um buraco no meio do mar. Vocês já assistiram em filme, mas é isso que eu já vi. Abre aquele buraco e o barco entra lá embaixo no fundo. De repente faz isso, vai lá para cima. Quando entra lá para baixo, eu penso, meu Deus, engolido vivo. E Jesus está vindo sobre as águas. Oh, aleluia, o socorro de Deus está chegando, glória a Deus. Os discípulos estavam em aperto, estavam aflitos, estavam em uma situação perto de naufrágio. O barco estava perto de um naufrágio, estavam perto da morte. A morte estava assim pertinho deles. Teve um tio meu,
que não queria saber do evangelho. Criado, conhecia, todo mundo, meu pai já era irmão do meu pai. Um dia ele estava em casa, morando do lado da igreja. Olha só, hein? Às vezes a pessoa não vem na alegria, no amor, Deus prepara uma boa para ele vir. E de repente, quem é que veio visitar ele de noite? Ele sozinho lá em casa, a morte. E quando chegou perto dele, ele começou a esfriar todo. Sabe como a igreja ficava perto, tinha que subir umas escadarias. Ele foi de joelho, correndo de joelho. Ai, a escada. Jesus é Deus de misericórdia. Ele se compadece. Aleluia. A morte estava perto dos discípulos, mas Jesus está chegando. Aleluia. A morte não vai tocar em você. A morte não vai tocar na tua vida. Enquanto Deus não realizar o plano que Ele tem, há uma obra para ser realizada. Depois que Deus realizar o que Ele tem, aí Ele pode te levar, aí Ele pode me levar. Glória a Deus. Aleluia. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Ah, pastor, mas tem muito homem de Deus que morre no meio do caminho, novos. Porque cumpriu a obra do Senhor, mesmo novos. Porque cumpriu a missão que tinham para fazer. Deus tem uma obra completa para cada um. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Jesus vai chegando. Aleluia. E havia um vento contrário. Sabe o que é um vento contrário? Você está remando para frente, remando, e não sai do lugar. É isso aqui, ó, pique no lugar. Remando, e está pior. Rema. Quem já pegou correnteza sabe disso. Ó, tu rema, se acaba e o barco está vindo para trás. Não está andando. Vento contrário. Quem sabe você está enfrentando agora, nesses dias, vento contrário na sua vida material, na sua casa, com saúde, por causa dessa Covid. Os ventos contrários estão soprando, mas o Senhor está chegando. Aleluia. Socorro está chegando. Aleluia. Já estava chegando, olha, o barco não andava, água entrando, jogando água fora, o barco não vai, estava alguns quilômetros longe da costa, não chega, não tem jeito, já estavam cansados, extenuados. Às vezes nós estamos numa luta assim, numa batalha que não acaba, você está remando, lutando, e a força vai acabando, o corpo vai perdendo a força, a fé, o ânimo, a alegria para orar, o ânimo para buscar a Deus, para ler a palavra. Você vai ficando extenuado, cansado, parece que está chegando no final, mas amado, Jesus chega na hora certa, a quarta vigília, Jesus vai andando sobre as águas, o socorro de Deus vai chegar. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Até ontem estava comentando aqui um assunto que a pastor Yara trouxe numa live na sexta-feira, a respeito de Elias. Quando Elias foge de Acabe, foge da Jezabel, da rainha Jezabel, terrível, idólatra, era sacerdotisa dos deuses que ela servia, os deuses fenícios, né? Baal, Acera. Quando Elias foge, a pastor Yara está até trazendo interessante. Não é porque ele estava com medo, estou tremendo porque ela quer acabar comigo, não. Sabe por quê? Ele está cansada, mas diferente. Sabe uma pessoa cansada, extenuada? Ele estava cansada, porque ele amava o Senhor, ele conhecia quem era Deus. Elias não tinha, ele estava cansado. E quando você está cansado, extenuado, não quer dizer que você deixou de crer em Jesus, não quer dizer que você deixou de acreditar. O esgotamento espiritual te faz baixar tuas energias, baixar tua resistência. É isso. Está remando, pastor, estou remando bastante tempo, e esse vento não para.
meus braços já não aguentam mais. Não para de lutar. Aleluia, socorro de Deus está chegando. Socorro de Deus vai chegando, amado. Socorro de Deus chega nesta tarde. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome daquele que pode todas as coisas, aquele que tem poder sobre a morte, sobre o inferno, aquele que tem poder sobre as obras de Satanás. Jesus tem poder e autoridade para dizer: chega, para. Ele tem poder nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vocês acreditam que milagre vai acontecer na vida de vocês ou não? Vocês acreditam, creem que Deus tem poder para realizar ou não tem? Eu creio de todo o meu coração. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega. Eles estavam remando já perto da quarta vigília da noite, quer dizer, perto das 3 horas da manhã e nada. Primeira vigília da noite passou, segunda, agora estava na terceira, perto das 3 da manhã, já chegando na quarta vigília da noite, Jesus vem sobre as águas. Aleluia, Jesus vai chegar. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta tarde. Aleluia, vai ter milagre de Deus. Aleluia, portas vão abrir. Aleluia, eu creio em milagres do Senhor. Maravilhas vão acontecer, caídos vão se levantar, haverá mover de Deus, e aquilo que parece impossível para você, Deus vai realizar, porque Deus é Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Jesus está aqui. Esses ventos contrários que estão vindo querem naufragar a nossa fé, querem naufragar a nossa esperança, querem naufragar a nossa alegria, querem fazer naufragar os nossos sonhos. Ah, Senhor, eu tenho um sonho de fazer isso, de fazer isso. Eu quero fazer a tua obra, eu quero realizar isso na minha vida, eu quero fazer isso. Os ventos contrários querem tirar isso de você. Aleluia. Mas Jesus dirige-se para eles andando sobre as águas. Amado, Jesus sabe de tudo, e Jesus chega na hora certa, na hora exata. Pastor, está demorando. Tá não, amado, Jesus sabe a hora certa. É o tempo certo, o tempo determinado, que chamamos de Kairos. É o tempo determinado por Deus. Vai chegar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, quer dizer, não vai cochilar, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor, aquele que é maior, está conosco. Amém. Aleluia. Você crê nisso? Aquele que é maior está conosco. Os discípulos ficaram assustados quando viram aquele ser. Eles não reconheceram de imediato que era Jesus. Eles viram um ser no meio das águas. Era uma escuridão só, era uma treva só, e Jesus está andando no meio das águas. Eles ficaram atemorizados, assustados, porque eles não conheceram
pensavam que era um fantasma, e gritaram: é um fantasma. A Bíblia diz que eles gritaram com medo. Aleluia. Jesus logo falou de longe, quando foi se aproximando, vendo eles com temor, disse: tem bom ânimo, sou eu. Aquela voz maravilhosa de Jesus: não temais. Que voz, né? Aleluia. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Acalma o meu coração. Tem bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Fica com medo não. Jesus chegou. Em muitos momentos nós ficamos espantados, até mesmo com o agir de Deus, que pode trazer perplexidade, espanto, temor. Mas tu nunca viu isso. Deus age como quer, da forma como quer, porque Ele é Deus. Ninguém manda nele, ninguém dá para Ele ordens, porque o Senhor é Deus. Ele tem o comando de tudo nas suas mãos. Aleluia. Às vezes pode causar: meu Deus, o que foi que aconteceu? Deixa Deus agir. Às vezes nós não entendemos o que está acontecendo, o mover de muitas coisas, mas Deus está trabalhando no meio da turbulência. Deus está trabalhando no meio do mar revolto. Deus está agindo, e às vezes nós não entendemos, ficamos assustados. Meu Deus, deixa Deus agir. Ainda que nós não entendamos muita coisa, devemos aguardar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Sabe, amado, às vezes não está entendendo, vai buscar Deus, pega a palavra, vai meditar nela, porque o Espírito Santo vai falar no teu coração. Quando tu começar a não entender as situações, o que está acontecendo, por que isso, por que daquilo, deixa Deus agir. O Espírito Santo vai falar no teu coração: filha, filho, não temas, sou eu estou presente contigo aqui. Aleluia, aleluia. Jesus chega. Fala comigo: Jesus sempre chega na hora. Chega mesmo, aleluia. Jesus chegou na hora para socorrer os seus amados. Jesus chegou na hora para cessar o vento contrário. Jesus chegou na hora para trazer calmaria e paz. Está uma turbulência em casa, pastor. Jesus vai chegar para trazer calmaria, para trazer paz na tua casa. Jesus chega para mostrar a eles, aos discípulos, que eles nunca vão estar só. Amado, você nunca vai estar sozinho. Pastor, mas eu não tenho ninguém por mim, sou uma pessoa solitária. Você tem o Senhor. Jesus chega para mostrar para os discípulos que eles nunca vão estar só. Irmão, meu querido, você nunca vai estar sozinho. Jesus chega para trazer novas experiências. Qual a nova experiência que aconteceu? Pedro andou sobre as águas. Nunca tinha acontecido que um homem pudesse andar sobre as águas. Ainda que andou pouco, não andou muito, mas teve uma experiência nova na vida dele, andar sobre as águas. Sabe por que ele não andou mais? Porque ele ficou com medo das ondas, do balanço das ondas. Quando ele viu, ele ficou olhando para as ondas. Ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Mas uma coisa eu vejo na vida de Pedro que é maravilhoso: dependência. Ainda que Jesus falou para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas eu vejo nele dependência, porque ele era um homem do mar.
Pedro era um homem acostumado a nadar. Nós vemos lá no capítulo, no final do capítulo de João, no último capítulo, que Pedro, quando viu Jesus, quando tinha ressuscitado, ele mergulhou nas águas e saiu nadando até Jesus. Ele sabia nadar. Ele podia pedir, ele afundou, podia pedir ajuda para os discípulos no barco, não podia? Me ajuda aqui, estou afundando. Mas eu vejo que Pedro dependia de Jesus. Senhor, me ajuda, me socorre. Ainda que soubesse nadar, ainda que pudesse contar com os discípulos para ajudar ele, joga o remo lá para ele puxar o remo. Senhor, ele foi para Jesus. Amado, ainda que você tenha condição de realizar as coisas, ainda que você tenha capacidade, dependa de Jesus. Senhor, me salva, Senhor, me ajuda. Novas experiências. Jesus chegou para receber a adoração que ele merece, porque Jesus é Deus. A Bíblia diz aqui que os que estavam no barco o adoraram. Imagina só, quando Jesus pisa no barco, as águas se acalmam, o vento cessa, vira bonança, na hora. Aleluia, glória a Deus. Jesus está chegando para trazer bonança, para acalmar essas águas furiosas contra a tua casa, contra a vida dos teus filhos, contra a tua vida. O inimigo tem tentado, as tribulações têm vindo, mas o Senhor está entrando no barco e dizendo: chega, chega, é a hora de eu abençoar a minha filha, meu filho, porque tenho visto o seu clamor, a sua aflição. Glória a Deus, aleluia. Que estavam, depois que Jesus pisou no barco, o barco teve uma bonança só. E Jesus, a Bíblia diz que os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia, aleluia. O Filho de Deus está entre nós. E eu quero dizer nesta noite que Jesus, através do seu Espírito Santo, está entre nós, está no meio da igreja, para curar, para operar, para acalmar as águas turbulentas, para abrir portas que estão fechadas, para trazer um futuro abençoado para você. Tem um futuro, Deus tem preparado o melhor para a tua vida, para o teu futuro, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus? Glória a Deus.